Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou muito fã do Elvis. No caso, esse é o disco do show que ele fez no Havaí, o primeiro via satélite, visto por mais de 1 bilhão de pessoas no momento. Mas o que interessa muita gente acusa o Elvis de apropriação cultural, de roubar os rock, foi algo roubado dos negros, ou então quem foi a primeira música de rock, quem compôs, tudo mais, que dizem que é o Rocket 88 do Ike Turner. Mas basicamente isso é algo que não é, digamos assim, produção histórica, certo? Porque isso é o que os historiadores chamam de ídolo das origens. Como assim? Quer dizer que você quer buscar, como o Indiana Jones, quando ele vai no primeiro filme buscar aquele ídolo de ouro, e aí rola a pedra e tudo mais. Ele quer buscar a origem de tudo. No Brasil isso daí é definido, é demonstrado pela aquela frase: Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Entendeu? Então é porque você chega você vai simplesmente se descobrindo coisas atrás de coisas e acaba fazendo ligações até erradas. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê, principalmente aqui na plataforma, no YouTube, por exemplo, gente dizendo que a ditadura militar era de esquerda, certo? Que os militares eram esquerdistas, que Hitler era de esquerda, que o fascismo era de esquerda, e por aí vai. Entendeu? Isso é gente que vai pegando recortes muito mal feitos, fragmentos muito esparsos, vão juntando numa teoria que lhes agrada, ou seja, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista científico, não é algo sem valor algum, e simplesmente monta a teoria que lhe agrada. Que nem, por exemplo, numa pesquisa sobre a Terra plana, tinha um laser óptico, não lembro o maquinário direito, mas era algo óptico, que na primeira tentativa eles chegaram à conclusão que a Terra era redonda. Aí depois eles ajustaram a máquina e foram repetindo o teste até provar que a Terra era plana, certo? Então, assim, é basicamente isso. A gente que não tá fazendo ciência, tá? É gente que tá só criando polêmica. É gente que tá querendo causar, que tá querendo às vezes, e isso atrapalha até a boa discussão. Por exemplo, você por exemplo, saber se jazz, que eu também gosto, né? Gosto muito, significa cool, ou então se ele significa Jasmine, por exemplo. Entendeu? Se o blues e a Blue Note vieram do interior dos Estados Unidos, ou então já era pesquisada, digamos assim, por músicos europeus. Tudo isso em si não quer dizer nada. E quando o historiador ele pesquisa, ele faz o que se chama, digamos assim, de recorte histórico, que seria a longa duração.
E aí ele desenvolve a pesquisa dele, a narrativa, com os fatos que são desses, seriam as curtas durações. E isso não importa se é, por exemplo, a partir de, por exemplo, quando eu peguei o LP do Elvis, o Aloha from Hawaii, agora, que já com 5 minutos de podcast, ou eu, por exemplo, mostrar o telefone a disco, entendeu? Essa é uma longa duração que foi de 5 minutos. Dando um exemplo tosco, mas eu acredito que vale. Também, mas antes de mais nada, como eu disse, é gente que quer fazer polêmica, é gente que não tem método, é gente que não tem interesses por trás, certo? Interesses, obviamente, não quer dizer necessariamente financeiros, tá? Mas por exemplo, um vegano que alimenta seu gato, seu cachorro só com vegetais, certo? Você tem animais carnívoros, que tem todo o não tem, como se diz, como digerir biologicamente, não estão preparados para digerir apenas plantas, mas eles vão alimentando. E aí o que acontece? Fazem o teste. O que o seu cachorro quer? Um prato de salada, um prato de carne, ele avança na carne. Então assim, é disso que se põe a serviço. Tá, eu já falei isso muito e, como sempre, não custa repetir, não há imparcialidade, não há neutralidade. Mas o que existe é algo mais importante, que é a honestidade intelectual, certo? Que é o que? Por exemplo, digamos no caso dos terraplanistas, olha, nós chegamos à constatação através do experimento com o laser óptico, digamos assim, e que a Terra é redonda, porém faremos para, digamos assim, demonstrar que ela, aperfeiçoaremos os nossos métodos de pesquisa, por exemplo. E, por exemplo, no caso, eu que sou de história de humanas, por exemplo, buscar as fontes, ou buscar um lote de fontes que se considera útil para a pesquisa. E assim, a gente também não pode, por exemplo, desconsiderar o resultado negativo. O que, digamos assim, seria o erro ou a falha, certo? Às vezes isso faz parte da maioria da ciência feita honestamente. Pensa, por exemplo, quanto tempo pode demorar para desenvolver um remédio, ou quantas substâncias, e até o AZT, se não me engano, que foi usado para tratar a AIDS, se não me engano, ele já era da década de 70, segunda metade, mas não tinha uso. E aí, na segunda metade dos anos 80, aí sim descobriram. Que nem também, por exemplo, quando os canos de água eram de ferro, surgiam aquelas estalactites de ferrugem. E o que acontece? Vinha a Sabesp e limpava elas. Descobriram tinha um resíduo industrial que eles sempre que tirava essa ferrugem das roupas, e eles venderam isso. Se não me engano, ainda vendem.
tipo um diabo verde. Mas assim, o que eu digo é o seguinte: não espere a neutralidade, desconfie em gente que diz o lado negro, porque eles estão, digamos assim, falando de coisas que, ou o lado oculto também, porque eles estão falando de coisas que não importam, certo? É basicamente, como eu disse, gente caçando polêmicas e gente também desqualificada, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista moral. Obrigado.